Graça e paz para o seu coração. Boa noite. Que prazer estar na família IBB, Porto Velho. E é uma honra novamente estar com vocês. Abra sua Bíblia comigo. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 17. Deus tem uma palavra para o teu coração. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 17, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar ficava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Queridos, o tema desta palavra é Jonas, pare, não fuja de Deus. Jonas, pare, não fuja de Deus. Às vezes a Bíblia não parece ser aplicada aos nossos dias, quando nós lemos certos textos, mas na verdade a Bíblia ela traz lições que são aplicadas mesmo nos textos que aparentemente não fazem sentido conosco. Porque talvez você não é um marinheiro, e talvez você nunca entrou no mar, muito menos num navio para atravessar um oceano. Mas Jonas era um profeta que havia sim entrado num barco, no mar,
só que ele estava tomando a direção errada. E a vida de Jonas nos ensina algumas grandes lições que eu quero compartilhar com você. Primeiro, a realidade de Nínive. Quando você olha para a Bíblia e você olha para um texto, ele tem um contexto. Nínive, se você não sabe, ela era a capital da Síria. Na época ela era uma grande metrópole. Ela tinha 120 mil homens. Uma cidade com 120 mil homens de guerra naquela época era uma cidade muito poderosa, era uma metrópole. E ela havia se tornado muito forte, poderosa. E por causa de toda a sua riqueza, todo o seu poder, ela havia se afastado de Deus. E ela não se arrependia dos seus pecados. E a Bíblia nos ensina que Deus tem medidas de graça e de paciência. Se você ver o versículo de número 2, deixa projetado aqui para mim, multimídia, Jonas 1:2. Jonas 1:2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então até então Deus não estava vendo. Deus estava vendo, mas a Bíblia fala que existem medidas de graça e paciência, que é simbolizada por taças e balanças. Então chega uma hora que toda a nossa desobediência e todo o nosso afastamento de Deus e a nossa soberba de vivermos do jeito que queremos, como queremos e não ouvindo Deus, chega uma hora que Deus permite um juízo vir sobre nós. É aquilo que a Bíblia chama de maldição. E maldição nada mais é do que um castigo advindo da quebra de um mandamento. Maldição não vem da Umbanda, do Candomblé. Maldição não tem só uma conotação animista. Maldição tem uma conotação bíblica que nada mais é do que um castigo que vem de você desobedecer. Então todos nós que estamos aqui, em algum momento da vida, os nossos pais nos amaldiçoaram, ou seja, nos corrigiram, nos colocaram de castigo, nos deu uma chinelada, tirou alguma coisa que nós gostávamos. E isso eles fizeram porque nos ama. Eles colocaram limites em nós para representar que nem tudo é aceitável, e que toda ação tem uma reação, e que toda atitude tem uma consequência. Então Deus manda agora Jonas, um profeta, ir até a cidade de Nínive, pregar contra ela. Irmãos, todas as vezes que Deus pretende tratar com alguém, ou até mesmo destruir, é porque essa pessoa está pecando contra o plural. Deus é triuno, Deus é singular plural. Eles são três pessoas, mas tem um único caráter. E quando o indivíduo está pecando contra o plural, o indivíduo não é mais importante que o plural. Então Deus vai falar com a cidade de Nínive para ela se arrepender, para ela não ser destruída, porque ela está prejudicando todo. Só que Jonas tinha seus próprios planos. Jonas é um profeta que vem do hebraico Nabi, Nabá, que é anunciador, porta-voz, aquele que fala em favor de. Mas Jonas se recusou em falar em nome de Deus. Jonas não quis ir àquela cidade. Por incrível que pareça, o nome Jonas no hebraico significa pomba. E interessante que a pomba era um mensageiro da época. E o nome do pai dele é Amitai, que significa minha mensagem. Então o profeta tinha que levar a mensagem do pai. Mas muitas vezes nós, ao invés de obedecermos o pai, nós achamos que sabemos mais que o pai. E queremos andar conforme a nossa própria vontade. Então Jonas, ele pega um navio e em vez dele ir na direção da cidade de Nínive, ele pega um navio em Jope, na direção oposta, que é Tarsis, hoje é a região da Espanha. Queridos, Jonas foge. Se projeta para mim, multimídia, o 3, dá uma olhada no 3. Mas Jonas fugiu da presença do... Note que quando você foge de uma missão de Deus, você não foge da missão, você foge de Deus. Muitas vezes nós dizemos: mas eu só não aceitei o que Deus queria para mim, eu só fui para outro lugar. Quem que está sendo teu Deus quando você não ouve a voz do teu pai? Quem que está governando você? Você mesmo. Então acaba que nós só buscamos a Deus como um gênio da lâmpada, para Ele fazer o que nós queremos. Mas Deus não é só nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor.
E como Senhor e Pai, Ele tem que ser honrado em sua vontade, porque Deus vai cuidar de nós, Deus vai zelar por nós, mas Ele também quer que nós obedecemos à vontade dEle. E Jonas senta num lugar agora que não é dele, na cadeira do juiz, e ele mesmo determina que aquele povo não é bom o suficiente, nem digno o suficiente de ouvir a mensagem do arrependimento. Então Jonas foge. Queridos, o que acontece quando nós fugimos da presença do Senhor? Primeiro, quando nós fugimos da presença do Senhor, nós nos tornamos maldição para os outros. E a pergunta é: por que Jonas fugiria desse chamado? Por que o profeta seria tão louco de se colocar contra o todo-poderoso Deus, que vê até embaixo da terra no mar, que vê no inferno, diz a palavra de Deus? É porque conta a história que os ninivitas eram um povo cruel. Os ninivitas eram conhecidos por ser grandes guerreiros, já tinham tomado boa parte do Oriente, e eles tinham o costume de decapitar as cabeças, e eles empilhavam as cabeças em forma de pirâmide, ou outras vezes eles cortavam a cabeça e empalavam e fincavam em estacas na entrada da cidade, ou então faziam enforcamentos coletivos na entrada da cidade, porque era para gerar terror, para os inimigos terem muito medo deles. Também eles eram conhecidos por estuprar as mulheres. E conta a história, que não da Bíblia, mas nos livros seculares, que a mãe e as irmãs de Jonas provavelmente foram estupradas pelos ninivitas, e o pai dele foi morto. Então tudo que o Jonas mais quer é vingança. Sabe quando Deus manda você pregar para aquela pessoa que te fez um mal? Quando Deus manda você abençoar uma pessoa que te perseguiu? Quando Ele manda você orar por aquela pessoa que fala mal de você? Pois é, Deus está falando para Jonas: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Porque antes de Deus fazer qualquer coisa conosco, Ele vai nos avisar, para nos dar uma oportunidade de arrependimento. Só que Jonas decidiu no coração dele que Nínive não era digna de uma outra chance, porque ele sabia que ao pregar poderia se arrependerem, e ele não queria aquele povo se arrependendo. Então ele entra em um navio numa direção oposta. Queridos, sabe por que nós fazemos isso? Porque Jonas está aqui, Jonas somos nós. Sabe por que nós tiramos muitas vezes a oportunidade de uma pessoa mudar? Porque nós sentamos na cadeira do juiz, e a Bíblia chama isso de justiça própria, que é quando nós achamos que nós somos melhores do que os outros, porque nunca pecamos naquele pecado que a pessoa pecou. Por exemplo, eu me acho melhor que você porque eu nunca adulterei, ou me acho melhor que você porque eu nunca abusei de ninguém, porque eu não sou abusador, não sou pedófilo, porque eu nunca roubei, eu nunca matei, então eu acho que eu sou melhor que você. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus dá primeiras, segundas, terceiras, quartas, quintas, décimas, centésimas chances. É Deus quem determina a graça, a medida da graça. Deus não vê como o homem vê. Inclusive a Bíblia diz que quem mais é dado, mais será cobrado. Tanto que Deus diz em Jonas capítulo 4 que aquele povo não sabia discernir a mão direita da esquerda. Mas Jonas não acha isso. Jonas acha que aquele povo tem que morrer. E Jonas entra na cadeira do juiz. Qual é a sentença que Jonas determina para os ninivitas? A morte. E ele entra num navio fugindo. Gente, qual a sentença que ele determinou? Quem que ia indo na frente? Aquilo que você deseja para o outro volta para você. Tudo que você não perdoa vai acontecer na tua vida. Aquilo que Jonas determina para os ninivitas ia acontecendo com ele primeiro. Ele ia morrendo primeiro. Pastor, por que ele não morreu? Porque ele mudou de comportamento. Queridos, quando nós fugimos da presença de Deus, nós levamos a maldição no bolso.
Quando Jonas entrou naquele navio, a maldição entrou com ele. Porque não tem como fugir de Deus. E ele vai para o porão. Queridos, ouça. Quantas pessoas estão no porão da vida? Quantas pessoas estão trancadas num quarto, numa caverna? Quantas pessoas estão escondidas e morrendo porque estão fugindo do propósito? Quantas pessoas estão num porão da vida, numa caverna, porque não perdoa? Porque lá atrás foi abandonada pelo pai, pela mãe, pelo esposo. Foi traído por um amigo, uma amiga. A pessoa que você acolheu, que você amou, apunhalou você pelas costas. E muitas vezes nós desanimamos de amar a Deus e as pessoas, porque nos decepcionamos, porque nos frustramos, e em vez de nós andarmos com Deus na vontade dEle, nós fugimos. Quantos estão como Jonas, fugindo por Porto Velho? Que Deus tinha um plano de você ser missionário, pastor, ministro de louvor, líder de célula, que você e sua casa estivessem servindo ao Senhor, que tudo estivesse tão bem na tua vida, um bom emprego, uma boa moradia, um bom carro, que você tivesse paz ao deitar. Mas quando você olha para a tua realidade hoje, você diz: pastor, eu não estou vivendo isso. Será que é porque você não está fugindo de Deus? Será que é porque há muitos anos atrás você não entrou num porão e não sai mais? Será porque você não pegou o navio na direção errada? Deus falou para você: ei, eu quero você por aqui. E você falou: não, eu tenho um plano diferente, o meu é por aqui. E Salmo 139, 16 diz que Deus tem todos os nossos dias escrito no livro dele. Só que Apocalipse vai dizer que no último dia se abrirão os livros. Os livros, o livro da vida e o livro das nossas obras. Nós não vamos ser julgados pelo livro de Deus, o livro dos planos de Deus. Nós vamos ser julgados pelo livro das nossas obras. E Deus vai mostrar a diferença entre o plano dele e as minhas escolhas. Ele vai dizer: olha o que eu tinha para você. O navio era para cá. Para cá a sua vida ia ser isso aqui. Mas você endureceu o teu coração. Você não deixou as feridas serem curadas pela cruz. E você endureceu e foi para cá. Muitas vezes você se decepciona com um homem. Você se decepcionou com um líder de célula, com um pastor. Você se decepcionou com um crente. E agora você generaliza: todo pastor é vagabundo, todo líder de célula é manipulador, toda igreja da visão é pataquada. E nós começamos a colocar dentro do nosso coração impedimentos e fugimos de Deus. Fugimos do propósito de Deus, endurecemos o nosso coração, entramos numa caverna escura e a tempestade chega. E o barco está quase indo a pique. E quem serve a um Deus com D minúsculo está acordado, esvaziando o navio, jogando a mercadoria fora, tirando o mastro, deixando mais leve. Olha o tamanho do prejuízo. Quando nós fugimos de Deus, nós nos tornamos maldição para quem está à nossa volta. Os prejuízos chegam, queridos. Casamentos são destruídos, filhos são destruídos, empresas se perdem, empregos se perdem, vidas se perdem, porque nós estamos fugindo da vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Jonas. Deus não quer que nada se perca na tua vida. Você está entendendo isso? Mas muitas vezes nós escolhemos fugir de Deus, achando que nós podemos enganar a Deus. Quanto prejuízo você olha para uma família, quanto prejuízo. Porque tem um Jonas que fugiu de Deus, que deixou os vícios tomar conta do coração, que deixou a imoralidade tomar conta do coração, o amor pelo mundo. E de repente a maldição chega, o castigo advindo da quebra do mandamento. Quando eu quero fazer a minha vontade, Deus vai mostrar
que você até pode fazer sua vontade, mas que Ele é o juiz sobre a terra. E Deus não vai fazer isso porque Ele é mau, Ele não está agindo, Ele está reagindo. Porque Deus não pensa no singular, Deus pensa no plural. Deus não quer salvar só Jonas, Deus quer salvar uma cidade. Você é a resposta de Deus para essa cidade. Há muitos anos atrás Deus falou para mim que tinha um ministério pastoral para mim. Na época eu era um garoto de 22 anos e eu ganhava 15 salários mínimos. E eu fui para o seminário para não ganhar nada. Eu passava no caldo de cana, custava 50 centavos, eu não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha um limite de 3 mil no banco e mais empréstimo liberado a hora que eu quisesse, de um valor muito superior, mas eu não podia tirar 50 centavos, eu não tinha dinheiro para repor. Mas pensa que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E hoje, quando eu olho para a minha vida, como Deus me deu muito mais em todas as áreas do que quando eu era vendedor. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente obedeça. Deus quer que nós confiemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, nos enriquece e não acrescenta dores. Hoje eu olho para a minha vida e vejo, irmãos, como Deus tem me abençoado por causa da obediência à vontade dEle. Jonas não tinha entendido que quando fugimos dos propósitos de Deus, nos tornamos insensíveis à realidade à nossa volta. Jonas está dormindo. Quantos de nós estamos dormindo vendo o casamento acabar? O seu barco está afundando, sua família está afundando, seu filho está afundando nas drogas, o mal está chegando na sua casa, você está dormindo, porque estamos fugindo da presença do Senhor. E Deus está dizendo: ei Jonas, pare, não fuja de mim. Mas nós estamos lá insensíveis. Nós não temos mais a capacidade do Evangelho de se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Entra uma ranceníase na alma, uma insensibilidade que você é tocado, mas não sente nada. A gente começa a entrar no culto e sair do culto e não sentir mais nada. Começa a ler a Bíblia, mas não sente mais nada. Vai orar, mas não sente mais nada. Porque nós estamos insensíveis ao projeto de Deus. E muitas vezes nós estamos focados tanto na nossa vontade, em si mesmados. E nós não queremos ir para Nínive da nossa vida. Irmãos, às vezes parece que Nínive não é um bom lugar. Mas Nínive é um lugar de bênção para nós, é um lugar de prosperidade, é um lugar onde Deus quer salvar aquele que aparentemente é tão pior que nós, mas Deus quer que você se levante, porque a Nínive está aí do lado de fora. Nínive está do lado da sua casa. Nínive é uma boca de fumo na esquina. Nínive é um traficante que está morando ao lado. Nínive é um bandido que você, em vez de dizer mata Senhor, dizer Senhor salva ele. Deus ama os ninivitas. Ainda bem que senão eu não estava aqui. Deus nos ama. Quando nós fugimos da presença do Senhor, nós perdemos a nossa identidade espiritual. Ao ponto dessa pessoa, Jonas, estar dormindo, o profeta, e a pergunta é essa: quem é você, meu amigo? De onde você vem? Para onde você vai? Qual que é o seu povo? Qual que é o seu Deus? Quando nós fugimos de Deus, nós perdemos a nossa identidade espiritual ministerial. Ao ponto do estranho, que serve um Deus com D minúsculo, ter que fazer essas perguntas para ele, para ver se ele cai em si. Às vezes Deus tem que deixar a gente chegar no fundo do poço, comer lavagem, cuidar de porcos, que é para a gente cair em si, porque a melhor maneira de cair é para dentro, cair em si. E quando esse marinheiro acorda ele de um sono profundo, imagina que o navio está afundando, e ele está dormindo pesado. Não pense que muitas vezes fugindo de Deus não temos um sono profundo. Jonas é a prova disso.
Ah, eu coloco a cabeça no meu travesseiro e durmo pesado. Nem sempre dormir pesado significa que você está em paz, ou que você está na vontade de Deus. Nós temos que tomar cuidado para o nosso sono não ser o sono da indolência. E agora o capitão acorda ele, quem estou ou onde sou, né? Quem é você, cara? Onde você está indo? O navio está afundando. Jonas, aqui está o segredo de Jonas. Sabe por que Deus não destruiu Jonas? Porque Jonas quebrantou. Tudo que não dobra, quebra. Tudo que não dobra, quebra. Jonas não mentiu. Irmão, se Jonas tem uma virtude, é que ele é sincero. Você lê todo o livro de Jonas, mas entenda uma coisa: sinceridade não é verdade. Tem pessoas que são sinceras, mas não estão na verdade. Que nem o Acreano tem uma expressão que diz assim: eu não vou mentir. Não é porque você não está mentindo que você está falando a verdade, porque nem sempre a sua verdade é a verdade. Quem está entendendo isso? Jonas não mentiu, mas ele continua indo na direção errada. Jonas é sincero, mas ele é sincero indo na direção. Tem muita gente sincera indo na direção errada. Mas Deus não quer destruir Jonas. Jonas diz: eu sou hebreu, servo do Deus vivo, criador do céu, da terra, do mar. Ele manda nesse negócio aqui. Por isso que eu tô lascado, que é ele que está bagunçando esse negócio aqui. Você não está vendo Jonas murmurar, nem fazer bico, nem dizendo Deus é mau, Deus não é bom porque mandou a tempestade. Jonas está entendendo. Jonas entende como Deus funciona, que ninguém foge da presença, mas que Deus não quer matar ninguém. Deus quer nos convidar ao arrependimento. Quando Jonas diz: ei, a culpa é toda mudança acontece quando você faz assim: a culpa é minha. Porque muitas vezes a gente diz: a culpa é do pastor, a culpa é da minha mulher, é do meu marido, é do vizinho, é do Bolsonaro. A dele é sempre, né? Mas nós não admitimos o nosso erro. Queridos, quando nós fugimos de Deus, nós nos tornamos motivo de escândalo. Aqueles homens ficaram escandalizados. Quantas vezes nós não escandalizamos o nome de Jesus? Porque estávamos no lugar errado, fazendo a coisa errada, indo na direção errada. Mas Jesus é bom. Jesus, ele encontra os Pedros que dizem: eu não te conheço, eu nunca vi nem mais gordo nem mais magro, não vi esse homem. Mas você estava com ele até ontem. Essa tua fala te denuncia, rapaz. Você tem um acrianês aí, não é mesmo? Aí Pedro: não é comigo. Só que Pedro chora amargamente e volta para o... Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta. Pedro buscou Jesus na ressurreição, ou Jesus buscou Pedro? Jesus não olha para quantas vezes você negou ele, traiu. Jesus não olha para você, te rejeita. Jesus não devolve para nós quem nós somos. Jesus devolve para nós quem ele é. Por isso que ele não desiste de nós, porque ele sabe que nunca vai existir um Pedro se não existir um Cristo. E acreditar é isso, é dar crédito a quem não tem mais crédito. Separa o acreditar, a crase acreditar, para dar crédito. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está falando: Jonas, ainda dá tempo. Dá tempo de você deixar de ser escândalo e virar a resposta de Deus para Nínive, resposta de Deus para a tua família, para essa cidade. Ainda dá tempo de você terminar em pé, combater o bom combate. Ainda dá tempo.
Não vai embora desse navio hoje sem você voltar para a direção certa. Ele diz: a culpa é minha. Gente, os marinheiros eram mais crentes que ele nessa época. Os caras entram pega o remo, tenta remar para a margem. E a Bíblia diz: a tempestade só, porque ninguém consegue remar contra Deus, irmão. Quando eles viram que não dava jeito mesmo, eles falaram: olha, Senhor, perdoa a gente, não deixa o sangue desse cara ficar sobre nós, não. Nós não queremos matar um inocente. Então eles pegam Jonas e jogam ele ao mar. Então o que acontece quando nós voltamos à vontade do Senhor? Quando nós fazemos escolha certa? Como que nós vamos voltar para esse lugar? Primeiro nós precisamos assumir a nossa culpa e falar a verdade. Precisamos assumir o nosso pecado e também o ônus do nosso pecado. Porque muitas vezes nós nos vitimizamos, e o vitimismo peca contra a restauração. Se Jonas tivesse se vitimizado, Deus não tinha restaurado ele. Mas quando Jonas diz: pode jogar, a culpa é minha. Irmãos, o grande peixe não é a vontade de Deus. O grande peixe é a provisão de Deus diante da nossa desobediência. E quando joga o grande peixe, existe um caso na Inglaterra chamado Jonas moderno. Um marinheiro de um navio baleeiro caiu ao mar e uma baleia engoliu ele. E o navio que pescava a baleia iscou essa baleia, fisgou a baleia. Quando cortaram ela para tirar o óleo, porque se você não sabe, era o combustível das lamparinas. Quem que encontraram lá dentro? Esse camarada, eu esqueci o nome dele agora, chamado de Jonas moderno. Ele estava vivo. A única coisa que aconteceu, que ele tinha manchas do suco gástrico dela, foi tipo uma espécie de vitiligo na pele dele. A mancha do suco gástrico dela. É o chamado Jonas moderno. Jonas ficou 3 dias lá dentro. Deus estava dando tempo. Irmãos, tem hora que Deus deixa a gente em alguns lugares fechados, de dor, de perda, de luto, de angústia, de medo, de choro, de fracasso. Mas Deus não quer que você fique aí. E nem Deus tem prazer nisso. Deus está deixando você pensar, para você fazer os caminhos de volta, você se arrepender. E Jonas cai em si. O que acontece quando nós escolhemos voltar para a vontade de Deus? Nós somos testemunhos que gera conversão. Primeiro, dentro do navio, aqueles marinheiros se converteram. E segundo, Jonas vai lá e prega. Jonas vai lá, não acabou para você. Fala para o irmão aí: não acabou para você. O último capítulo da sua história não acabou. Talvez você está vivendo dias terríveis. Deus está dizendo para você: calma, que o último capítulo não acabou. Vai depender de você esse último capítulo. Ele prega, ele percorre a cidade inteira e prega durante 3 dias. E a Bíblia diz que o rei manda todo mundo colocar pano de cinza, e cinza na cabeça e pano de saco. Até os animais, ninguém comeu e bebeu. E houve um grande arrependimento na cidade. E Deus mudou de ideia. Projeta para mim Jonas 3:10. Nós já estamos encerrando. Jonas 3:10. Dá uma olhada. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, deu-se e não. Deus não muda, pastor. Malaquias 3:6 diz que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então como que Deus mudou? É porque a aliança, ela tem 2 lados. Ela é direitos e deveres. Naquilo que é as obrigações de Deus, naquilo que tange a parte dele, Ele não muda. Ele é sempre o mesmo. A parte dele é confiável. Agora, Deus só muda quando você muda. Deus pode prometer uma coisa e não cumprir, porque você saiu do caminho. 1 Samuel 2:30. E Deus pode prometer que vai destruir e não destruir.
se você se arrepender. Porque Deus não é só um Deus de ação, Deus é um Deus de reação. Na parte que cabe a Ele, Ele não vai mudar nunca. Ele prometeu para você, se você continuar andando na obediência, vai se cumprir. Agora, se você sair e ir na direção errada, Deus vai levantar um Jonas para falar para você: volta para o caminho. E se você for o Jonas, Deus vai levantar uma tempestade. E se você na tempestade tomar uma posição, Deus manda o peixe. E se você concretizar a posição, você volta para o propósito. Quem está entendendo isso? Hoje eu estou sendo o Jonas na tua vida. Eu estou anunciando para você: Deus tem um plano na tua história. Olha o que diz Jonas 4:2. Jonas 4:2, dá uma olhada. Ele orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois... Ei, Deus não quer destruir ninguém. Deus quer fazer você virar um testemunho para a geração. E Deus quer te dar um novo começo. Dependência total que te leva para um novo começo. Deus não te trouxe aqui para te acusar, colocar o dedo na tua ferida, pisar em cima. Já tem o diabo e você para fazer isso. Deus trouxe você para dizer: eu não desisti de você, eu ainda te quero, eu ainda quero usar você, ainda dá tempo. E tudo que está trancado na tua vida, basta você voltar para o propósito que destranca. E eu não tranquei porque eu te odeio, eu tranquei porque eu te amo, porque eu quero que você volte. Porque não adianta você ficar rico e ir para o inferno, tudo dar certo e você ir para o inferno. Porque o que Deus tem para nós não é só sermos ricos aqui, ou vivermos uma vida com bom sono aqui. Deus quer que nós tenhamos uma eternidade ao lado dele. E eu quero convidar você: Jonas, pare, não fuja de Deus. Coloque em pé, você que está fugindo de Deus. Talvez você tenha entrado e saído dos cultos, mas você não tem entregado sua vida a Jesus. Talvez você está longe da casa do Pai faz alguns anos, ou alguns meses. Talvez a pandemia te fez sair do navio, ou entrar no navio errado, na direção errada. E Deus hoje está falando para você: as coisas estão trancadas na tua vida, as coisas estão difíceis, mas tudo pode mudar se você voltar para a direção certa. Deixa o Espírito Santo falar com você. Você sabe o que Deus está falando com você. Deus não quer que você seja maldição. Deus não quer que onde você entre, você leve um infortúnio no teu bolso. Deus não quer que as coisas se percam à sua volta. Mas Deus quer você na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Deus quer usar você. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, e você está andando no barco errado, na direção errada, Deus está convidando você para entrar no barco certo hoje, ir na direção certa e deixar Ele controlar a tua história. Abandonar a justiça própria, achar que o outro não merece, ou até mesmo que você não merece. E Deus quer te apresentar a graça hoje. Você que quer receber Jesus: pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero cumprir o propósito dele para mim. Ele me criou, ele sabe o que é melhor para mim, eu quero o que ele quer para mim. A partir de hoje eu vou andar na vontade dele, na palavra dele, eu vou andar na direção dele. E eu te garanto que a tua vida vai mudar, tudo vai dar certo. Se tem alguém aqui que também está afastado dos caminhos do Senhor,
Se você está afastado, você se afastou, aqui é um lugar de novos começos. Tem um navio na direção certa. Se você quer recomeçar hoje, quer aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, faz um sinal com a sua mão. Você, pastor, eu quero voltar para Cristo. Amém, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Glória a Jesus. Deus é bom, tem festa no céu. Quando um filho volta para a direção, quando o filho diz: ei, eu quero voltar para a vontade do Pai, eu quero o que o Pai tem para mim, eu quero o navio certo. Tem mais gente, tem mais pessoas que precisam vir aqui. Amém, sai do seu lugar, ainda dá tempo. O navio não zarpou ainda, glória a Deus. É isso mesmo. O navio não zarpou ainda. Ainda dá tempo. Deus vai fazer na sua vida. Você pode escrever esse dia na tua agenda. E hoje Deus está mudando o capítulo da vida de vocês. Porque tudo começa a andar quando a gente está na direção certa. A maldição sai do nosso bolso. O navio anda protegido. Tudo dá certo. Não significa que nós não teremos lutas, mas significa que Ele estará conosco todos os dias. Ainda dá tempo de você pegar a direção certa. Pai, eu quero apresentar essas filhas e esse filho na Tua mão. Senhor, eles estavam distantes. Talvez eles se decepcionaram, eles se frustraram, eles se amarguraram com a injustiça, com o engano, com a maldade do próximo. E talvez eles estavam numa posição de juiz, não perdoando. Isso os colocou, Senhor, numa direção errada. Isso os levou, Senhor, para distante de Ti. Mas hoje eles estão voltando para a Tua casa. E hoje eles estão entregando a vida deles para o Senhor, a direção da vida deles para o Senhor conduzir o barco deles para onde o Senhor quiser. Senhor, quebra toda maldição, toda perseguição que vinha contra eles, tudo que estava travando a vida espiritual, emocional, afetiva, financeira, familiar. Restaura a história deles, que eles possam viver o Teu propósito, uma vida abundante. Perdoa os seus pecados, Senhor. Desliga eles dos altares malignos. Coloca o sangue de Jesus entre ele e as visitações de Satanás. E que eles possam, a partir de hoje, viver uma vida que Te glorifica, uma vida santa, e fazer parte, Senhor, do Teu projeto para eles, para essa terra. Que eles possam ir na direção certa, até o lugar certo, as pessoas certas, e que eles sejam testemunho do céu na terra, uma bênção, uma resposta de Deus. Tira eles das cavernas, dos porões da vida, e leva eles, Senhor, aonde eles possam ouvir Tua voz, onde eles possam caminhar contigo, onde eles possam viver uma vida que vale a pena. Te agradecemos por aqueles Jonas que já voltaram para o caminho, que estão pregando em Nínive. Eu quero louvar ao Senhor por cada vida que está aqui, que ouviu o Teu chamado e disse: Senhor, eis-me aqui. Os discípulos de Jesus que estão anunciando as boas novas do reino, que estão sendo bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons funcionários, que estão representando o céu na terra. Que a glória do Senhor seja sobre eles, que a prosperidade do Senhor os alcance, e que eles sejam benditos ao entrar e ao sair, ao deitar e levantar. Que a boa mão do Senhor seja com eles. Eu quero profetizar toda sorte de bênçãos na tua família, na tua vida, na tua saúde, nas tuas finanças. Eu quero declarar que a bênção do Senhor correrá atrás de você e te alcançará. Senhor, cura as feridas, os enfermos. Repreende o espírito de enfermidade e o câncer.
Repreende toda doença, toda depressão, pânico, angústia, todo medo. Tira do coração toda revolta, todo ódio, toda amargura. Faz a tua vontade na vida deles, Senhor. Os que estão desempregados possam ver as portas se abrirem. Aqueles que estão com problemas no lar possam ver a vitória chegar. E que o Senhor continue abençoando o teu povo, guardando o teu povo, direcionando o teu povo. E que a voz do Senhor seja ouvida por eles. E que na sua direção eles possam caminhar. Prepara os esposos, as esposas. Abençoa os filhos, a gestação. Abençoe a empresa, a fazenda, os negócios. Prospera teu povo, Senhor. Que haja paz e alegria nessa casa. Que haja amor no casamento. Que haja comunhão entre os pais e filhos. Eu abençoo tua vida. Eu abençoo tua família. Eu abençoo tua história. Eu profetizo sobre você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.